Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez aqui no nosso Café com Palavra e quero dar continuidade hoje àquela palavra que eu iniciei ontem, falando sobre os traumas familiares. Por quê, querido? Porque a gente trata disso. Eu já tenho mais de 30 anos que trabalho, eu e minha esposa, o pastor Eliane, trabalhamos com famílias, com casais, e a gente vê muito isso. Quando a gente começa a conversar com os casais, a gente vê a exposição, a externação do que tem na sua alma. E a gente percebe que tudo isso foi levado, foi conduzido lá da sua família de origem. E a família de origem, ela tem o poder de formar em nós um caráter bom ou um mau caráter. Implantar em nós coisas boas ou coisas ruins. Então ela tem esse poder, por isso nós, como nos tornamos uma família de origem, também precisamos fazer isso com os nossos filhos, para que eles levem para dentro dos seus relacionamentos, das suas famílias, levem coisas boas. Aquilo que foi ruim, que implantaram em nossas vidas, precisamos tirar, precisamos eliminar, para que possamos gerar também famílias abençoadas, famílias debaixo da graça do nosso Senhor. Então eu quero ler com vocês aqui no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Ele diz o seguinte: Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, meus queridos, o que nós vemos aqui? O apóstolo Paulo dando conselho aos filhos serem obedientes aos pais. O que é o antônimo ou o contrário da obediência? É rebeldia. E o que é que nós vemos hoje dentro das famílias? Rebeldia. Nós, como líderes de igreja, o que é que vemos hoje? Muitas pessoas rebeldes. Seja ela jovem, seja ela já casada ou não, crianças, adolescentes. Uma rebeldia tremenda. Você não pode falar nada que ele já se levanta. Aquilo é um retrato do que ele viu dentro da sua casa. É um retrato do seu lar. Então são traumas que elas trazem da sua família de origem. Traumas que foram geradas dentro da sua família de origem. Que nós, como líderes, temos a responsabilidade de levar essas pessoas a serem curadas. Lamentavelmente, muitas pessoas estão doentes em seu interior. E como existem pessoas doentes, deixando outras pessoas também doentes. Infelizmente, isso é uma verdade. Porque a doença da alma, quando não é tratada, ela contamina outros ao seu redor, os que estão ali ao seu redor. São muitas críticas pessimistas, não está bom, tendentes a sempre ver, pensar e sentir o pior. São pessoas sempre doentes. Elas pedem conselhos, pede conselhos, mas nunca colocam em prática os conselhos recebidos, nunca. São pessoas desconfiadas, são inseguras, que são fisicamente doentes por dentro. Infelizmente, quando estas pessoas formam uma nova família, levam todos esses traumas, doenças dentro da sua alma, ela já leva para esse relacionamento. Infelizmente, querido, é isso que nós vemos: famílias doentes, filhos rebeldes, esposos que não obedecem, não tem aquela obediência à palavra de Deus. Não olha, não observa o que diz a palavra do Senhor. Infelizmente, os traumas familiares são a causa da existência de um grande número de famílias disfuncionais. Isso aí eu falei ontem. Então, famílias que não funcionam conforme a palavra. Por quê? Porque trouxeram traumas da sua família de origem. E hoje o que é que nós vemos? Briga dentro da casa. E aquilo que acontece dentro de casa vai para onde? Eles levam para dentro das igrejas. Infelizmente, sem a realidade. No mundo marcado pelo pecado, as famílias estão esfaceladas e, ao estarem esfaceladas emocionalmente, criam filhos esfacelados e a cada geração os sintomas vão se agravando, infelizmente. Então, meu avô, ele tinha uma família disfuncional. Aí vem para os meus pais, família disfuncionais. Aí vem para mim, família disfuncionais. Aí passa para os meus filhos, família disfuncionais. Aí passa para os meus netos, famílias disfuncionais. Se não houver uma cura, essa
essa doença, ela vai passando, se alastrando de geração em geração. E a cada tempo nasce uma geração doente. A cada tempo nasce uma geração de famílias doentes. Infelizmente, isso é a realidade. Infelizmente. A célula-mate da sociedade se tornou um lugar de guerra, de discórdia, dissensões, rebeldia, separações. E isto tem gerado pessoas disfuncionais, com personalidade destruídas, distorcidas, machucadas, feridas, inseguras, rebeldes, e quanto mais adjetivos você possa colocar, mas existe cura para estas doenças. Basta querer ser curado. Basta querer. Como é que você vê hoje um filho de pais separados? A maioria deles são filhos rebeldes. A maioria, eu não digo 100%, mas a maioria são filhos rebeldes. A maioria são filhos irreverentes, são filhos que não respeitam. E isso dentro de casa. Ora, o pai foi embora, a figura masculina foi embora, a figura de autoridade foi embora. Claro que ela vai obedecer a quem agora? Ela vai desobedecer a mãe que ficou. Ou se a mãe foi embora, o pai fica sozinho, ele vai desobedecer o pai. Então, infelizmente, isso é a realidade. Pastor, mas está o pai, está a mãe dentro de casa e o filho é rebelde. O que é isso? Ora, será se não foi isso que você aprendeu dentro do seu lar? Ou seja, a não corrigir o filho? A não saber criar o filho? A deixar que o filho domine? Infelizmente, isso é a realidade. Às vezes a gente chega em casas para aconselhar casais, aconselhar famílias, e a gente vê que quem manda são os filhos, infelizmente, crianças. Crianças, 2 anos, 3 anos, mandando nos pais. O que é isso? Uma família disfuncional. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ainda quando for velho não se desviará dele. Ou a Bíblia está errada? Então o que nós vemos hoje é exatamente famílias disfuncionais, porque trazem a doença já. Então é como se fosse uma corrente de doenças, né, passando de geração em geração. E nós precisamos barrar. Você, meu irmão, você, minha irmã. Talvez você, a sua casa vive em guerra. A sua casa está em bastante batalha ou constante batalha. E você não sabe como resolver. Mas quando você para, você vai ver que você trouxe isso como herança. Tanto você homem como você mulher. Ah, por que os meus filhos são tão rebeldes? Começa a avaliar como era na casa dos teus pais. Pastor, era tudo bem. Então você pode estar nascendo uma geração doente. E você já pode barrar, já pode parar com isso aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nos procure para a gente dar uma orientação. Procure o seu pastor para que ele possa também te orientar, né? Procura o teu líder, ele vai te orientar a como ser curado em nome do Senhor Jesus. Amém? Amanhã a gente dá continuidade. Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha um dia na paz do Senhor, uma família abençoada debaixo da graça e da proteção de Deus. Fica na paz do Senhor.